de extensão, pós-graduação, presenciais e online no Brasil e no exterior, farmacêutico bioquímico, diretor do Instituto de Nutrição Avançada, da Chocolate, editor da Funcional MTL.br. Doutor Gabriel, o senhor tem 30 minutos também, né? O seu momento de falar. Obrigado. Agradeço a oportunidade da organização do Congresso de estar falando mais uma vez sobre esse assunto. Em 2006, quando esse Congresso aconteceu em Natal, tive a oportunidade de explorar esse tema pela primeira vez. E foi uma abordagem que gerou grande repercussão na mídia. Inclusive, quando eu cheguei em Porto Alegre, na minha clínica novamente, eu tinha recebido uma carta do pessoal dos Alcoólicos Anônimos pedindo palestras e referências sobre esse assunto. Nesse ano, então, nós voltamos a discorrer sobre o tema e a doutora Natália já deu um embasamento excelente. Acho que nós combinamos bem as questões bioquímicas a serem aprofundadas em cada momento. Eu trouxe aqui algumas atualidades nos conceitos em como tratar então agora os vícios em drogas. Existe um princípio que é uma barreira contra toda informação, que é a prova de todos os argumentos e que não falha em manter o indivíduo na ignorância eterna. O princípio é menosprezar antes de investigar. Essa foi uma frase dita pelo fundador dos Alcoólicos Anônimos, Herbert Spencer. Vejam só, ele foi um dos mais proeminentes estimuladores e divulgadores do trabalho com suplementação de vitaminas e nutrientes na prevenção do tratamento do alcoolismo, já na década de 70. Vamos então voltar àquele tempo para que nós preenchamos nossas ideias com essas informações dos primórdios dos estudos com os usuários de drogas e vemos o que pode ser feito. Vejam que Roger Williams, os grandes autores na área de individualidade bioquímica, uma leitura obrigatória a todos nós, deve ser conhecido, muito conhecido, nunca esquecido, já disse no seu livro, na página 183, mais interessante foi o fato de que em nossas colônias de camundongos originais podíamos muito bem eliminar a individualidade bioquímica na resposta ao álcool, indo de um extremo ao outro em respeito à dieta, uma dieta marcadamente deficiente ou uma dieta fortificada, ou seja, tornando deficiente a dieta, os animais passavam a consumir álcool. Ele continua, na dieta deficiente, todos os animais perderam sua sabedoria e consumiram álcool em altas doses. Roger Williams ainda afirma, alguns animais foram mais facilmente depletados do que outros, mas todos terminaram por consumir mais álcool. E finalmente, quando esses animais receberam novamente dietas fortificadas, especialmente em vitaminas, todos desenvolveram a sua sabedoria e passaram a consumir menos álcool. Então aqui existem alguns princípios básicos de por que o ser humano busca drogas, por que procura drogas, por que procura alimentos, como foi explorado aqui. Existem deficiências intracerebrais que podem estar na base disso. E esses temas devem estar presentes na nossa mente. Porque o nosso corpo não foi projetado para receber apenas aquilo que a dieta é capaz de oferecer. Aí a questão dos polimorfismos e dos SNPs. Em alguns indivíduos, a necessidade nutricional pode ser maior do que o alimento oferece. E essa é a tônica dos trabalhos do Roger Williams, mostrando inclusive que entre colônias de ratos de mesmo genótipo, alguns eram mais facilmente depletados do que outros, alguns precisavam de mais nutrientes do que outros. Do lado da bioquímica, nós já sabemos que o nosso cérebro depende de inúmeros cofatores e coenzimas, todos dependentes de nutrientes. Tetrahidrofolato, nicotinamida, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B12, no mínimo, para citar as coisas básicas que constituem o nosso tecido cerebral. Veja então esse estudo na farmacologia e metabolismo celular. 10 indivíduos
em estado de jejum ou após um desjejum leve foram testados em 5 ocasiões quanto a consumo de álcool, em 5 diferentes doses. E foi analisado o seu sangue no teor de triptofano e de seus competidores, bem como os metabólitos da quinuremina, que são derivados do triptofano. Observe atentamente esse gráfico. Quando os indivíduos estavam no nível 0, aqui à esquerda, o nível de triptofano estava em 38. Quando eles receberam 0,2 gramas de álcool por quilo de peso, o triptofano caiu a 28. E vejam que assim vai acontecendo em 0,4, 0,6 e 0,8, chegando a apenas 18 de triptofano, uma queda de mais de 50%. O que significa 0,2 gramas por quilo de peso de álcool? Apenas 100 ml de vinho com 12% de álcool representam 8,4 gramas de álcool. 0,2 gramas por quilo de peso são 14 gramas, num ser de 70 quilos, aproximadamente 166 ml de vinho, geraram já uma depleção bastante significativa do triptofano. E agora vejam que na linha mais de baixo a relação triptofano com os aminoácidos aromáticos, que são seus competidores. Ali o CA, os competidores os aminoácidos aromáticos que competem então com o triptofano. 0,94, 0,69, ou seja, já uma relação bem menos favorável ao triptofano, o que vai influenciar na sua penetração na barreira hematoencefálica e, consequentemente, na síntese de serotonina. Vejam que os dados continuam, mostrando aqui o efeito das várias doses na quinuremina plasmática. E o que a gente vê aqui, na última linha, a quantidade de triptofano oxidado aumentando de 12% para 15%, 18%, 21% e 31% de oxidação do triptofano na maior dose de álcool, que correspondeu a menos de uma garrafa de vinho. Vejam que isso foi feito em 24 horas. Então pensem exatamente agora o que está acontecendo depois da noite passada de vocês. Esses resultados confirmam que o consumo de álcool, consumo agudo de álcool, reduz os níveis de triptofano plasmáticos por elevação da atividade da enzima triptofano birrolase, o que quase certamente inibe a síntese cerebral de serotonina e pode explicar porque alguns indivíduos após consumir álcool ficam agressivos, deprimidos, perdem o controle, etc, etc. Ou seja, o mesmo álcool vai ser mais importante e interferente naqueles com os polimorfismos de suscetibilidade. Nós rapidamente veremos a seguir. Então, por que a busca pelas drogas? Algumas hipóteses podem ser levantadas. E eu tenho 2 hipóteses de trabalho que nós podemos inserir no nosso contexto. Em primeiro lugar, uma baixa produção do neurotransmissor, poderia ser por individualidade bioquímica ou por insuficiências nutricionais, levando ao uso da droga, aumentando as concentrações do neurotransmissor no cérebro e gerando um bem-estar nunca antes experimentado. Vejam que a pessoa com a droga está corrigindo uma deficiência inata dela. Pena que ela encontrou essa estratégia antes de encontrar uma outra estratégia não destrutiva. Então a causa seria individualidade bioquímica ou insuficiências nutricionais combinadas. Volta-se então um novo uso da droga, porque cai ainda mais a produção do neurotransmissor. Entretanto, a concentração cerebral do neurotransmissor não sobe tanto, gerando já um bem-estar menos intenso, e assim os intervalos de uso ficam cada vez menores e, portanto, o uso mais intenso da droga. Uma segunda hipótese pode ser levantada: o indivíduo sem nenhum problema, a bioquímico nutricional usa a droga, aumenta demais a concentração do neurotransmissor, a consequência, a depleção de precursores, cofatores e coenzimas, gerando um estresse celular, que obviamente é limitado e está relacionado ao que? A tua individualidade bioquímica e a tua reserva de nutrientes na célula em resistir a esse estresse. Isso progride para queda na produção dos neurotransmissores após o consumo
Então a depressão, as alterações mentais, cognitivas, comportamentais e a busca pela droga novamente. Então a droga age como um estressor do sistema nervoso central. E o que é então o estresse? Ranceli escreveu o estresse há muitas décadas atrás, mostrando que o estresse é a resposta fisiológica para adaptar-se e ajustar-se a estímulos distintos. Como a energia necessária para esta adaptação é limitada, se houver a persistência do estímulo estressor, mais cedo ou mais tarde entramos no esgotamento. Esse esgotamento está determinado aos nutrientes e à individualidade bioquímica. Quando entraremos em esgotamento? Aí vem a individualidade. Ranceli ainda diz: sabendo que cada pessoa reage de forma diferente aos estímulos da vida, elas também terão limiares diferentes de esgotamento por estresse. Então, o que é a síndrome de adaptação? No primeiro momento você recebe um evento estressante, certo? E aí então você entra na primeira fase, fase 1, fase de alarme e mobilização dos seus recursos, vendo que é uma pequena queda ali na sua resistência ao estresse. Na medida que o estressor progride agredindo seu corpo, você entra na fase 2, com a adaptação do seu organismo e a utilização maior dos seus recursos celulares. E essa adaptação consegue persistir até uma fase 3, onde você se exaure, você depletou o seu organismo. E o que pode influenciar então no tempo em que chegaremos à exaustão? Exatamente situações, por exemplo, ligadas à nossa genética. Estudos demonstraram que quando um gênio idêntico é alcoolista, o outro tem 4 vezes mais chance de ser alcoolista do que quando um gêmeo fraterno é alcoolista, indicando que a genética é importante. Estudos genéticos e epidemiológicos sugerem que existe uma importante influência genética na dependência de álcool, nicotina, maconha, bem como o uso de outras substâncias ilícitas, e mesmo lícitas, como alimentos. Nós vimos claramente aqui que os alimentos são drogas lícitas. Portanto, a nossa hipótese funcional de trabalho nos diz que essas pessoas não gostam das drogas, mas elas precisam, de certa forma, para manter o seu ótimo funcionamento cerebral. Claro que muitas vezes elas geraram esse distúrbio por estarem consumindo-as, mas de qualquer forma, para manter esse funcionamento, há então essa necessidade. Então vamos tirar o indivíduo do ciclo vicioso. Nós não temos como mudar a programação do gene, mas temos como refazer a reserva nutricional e refazer essa possibilidade de se adaptar ao estresse, voltando a uma situação anterior. Então onde estão essas diferenças de uma pessoa para outra? Como nos diferimos nessa genética? Por exemplo, a dopamina, como foi muito bem colocado. O receptor de dopamina B2 tem um papel central na neuromodulação dos comportamentos de apetite e seu polimorfismo também está implicado no alcoolismo. Então vejam a questão vício de alimento, vício de álcool. A dopamina está ligada à busca por prazer. É mais provável que um alcoolista tenha um SNP de polimorfismo nos receptores de dopamina do que um não alcoolista. Esteve presente em 77% dos alcoolistas e ausente em 72% dos não alcoolistas. Então vejam que a questão dopaminérgica parece ser uma questão fundamental, de origem nesse estudo, a busca pelo prazer das pessoas. Esses autores identificaram que o metabolismo da serotonina e da dopamina cerebral regulam-se mutuamente. E ainda verificaram o quê? Uma associação significativa entre o genótipo lento da enzima triptofano hidroxilase, relacionada então à baixa concentração do ácido hidroxidoacético no líquor, ou seja, uma referência direta ao conteúdo de serotonina no cérebro, e alcoolismo com violência, impulsividade e tentativas de suicídio.
Então a gente vê ligações profundas na área dopaminérgica e serotoninérgica dos indivíduos. Então lembre que essas pessoas não usam drogas porque querem, mas porque o cérebro está mandando que elas façam isso, para que elas se sintam mais parecidas, quem sabe, como os outros. Que às vezes apenas ouvindo uma boa música melhora a sua serotonina, a sua dopamina, fazendo uma respiração profunda ou comendo um prato de salada com azeite, sementes e temperos saudáveis. E a violência? Por que salientar a questão da violência nesses indivíduos com polimorfismo de serotonina? Olha, interessante a questão do colesterol. Há muitos anos atrás levantaram a hipótese de que colesterol baixo estaria ligado à violência, suicídio e algumas situações, inclusive de uso de drogas. Então aqui esse autor, num artigo mais antigo, eu fui buscar os primórdios das informações, nos afirma no Annals of Internal Medicine, já em 98, a associação entre colesterol baixo ou reduzido por medicamentos e violência foi encontrada em diversos estudos. Esses dados indicam causalidade, conforme o critério de Hill, que está bem descrito neste estudo. Deve-se levar em conta este aspecto ao iniciar seu tratamento hipolipemiante. Então, será que estamos conscientes desse fato? E os nossos pacientes, quem sabe, com um grau de violência ou problemas comportamentais, levamos isso em consideração na prescrição? Veja então os dados aqui analisados na primeira linha. Aproximadamente 3.800 mortes, quem tinha colesterol, mortes violentas, menos de 160, teve um risco de 1,5 mais de cometer essa morte do que quem estava nessa faixa. Vejam aqui mais de 1.200 indivíduos, menos de 160 por fator de risco. Aqui números menores, menos de 204 versus quase 300 de colesterol, o risco aumentou bastante. Aqui menos que 234 versus mais que 234, e aqui então, veja no último dado, é um N bastante baixo, mas menos que 136 aumentou em 6,7 o risco relativo lá na coluna da direita extrema, na última linha. Então aqui são uns dados bastante interessantes sobre colesterol baixo e o risco de morte violenta nessas pessoas. Esse aqui é um estudo entre o colesterol baixo e relapso nos usuários de cocaína. Os indivíduos que tinham colesterol 170 ou mais não retomaram o uso de cocaína, comparado com quem tinha 143 miligramas por decilitro ou menos. Um estudo com 32 indivíduos. Então, o colesterol baixo também foi associado a maior relapso, ou seja, retornaram os pacientes que iam se tratá-los e voltaram mais a usar cocaína. E como isso pode estar agindo no cérebro do nosso paciente? Que hoje nós perseguimos números tão baixos de colesterol. O triptofano sanguíneo está em duas formas: o livre, que cruza o cérebro e chega então a poder fazer parte da síntese de serotonina, ou ligado à albumina, que não cruza o cérebro. Colesterol baixo também é associado com menos ácidos graxos sanguíneos, e o ácido graxo se liga à albumina. Se você tem menos ácido graxo no sangue, tem mais sítio na albumina para o triptofano se ligar. E aí o que acontece? Menos triptofano disponível ao seu cérebro e menos disponibilidade de 5-hidroxitriptofano para a síntese de serotonina. Essa é a primeira hipótese. Já foi visto em macacos que uma dieta pobre em gordura ou colesterol gera menor nível de serotonina no cérebro, medido no líquor diretamente através dos seus derivados. Então vejam, essa é uma hipótese de trabalho. Temos uma segunda hipótese ainda. Quem tem menos colesterol, em geral, come mais gordura poliinsaturada, ou seja, mais ômega 6, e aí tem uma pior relação ômega 6 e ômega 3. E é sabido que a deficiência de ômega 3 pode ter um papel da disfunção neuronal associada a diversas doenças psiquiátricas, inclusive uso de drogas, relapso de cocaína e alcoolismo, tem estudos mostrando, e também violência. Então nós devemos questionar essas terapias de redução intensiva de colesterol, que mexemos num biomarcador sem mexer na causa que levou esse biomarcador. Então, confirmando esses dados, vejam um estudo mais recente, publicado agora, já em 2004. 6 casos de pacientes com alterações da personalidade, com melhora apenas após descontinuar a estatina.
Interessante, 4 foram redesafiados, o que levou ao retorno do problema em períodos de tempo variáveis. Alguns piorando os 3, 4 dias após, outros levando 3, 4 semanas após o consumo da droga, novo consumo. Mostrando o impacto que essa droga pode ter. E os tipos de problemas eram graves. Impulsos homicidas, violência no trânsito, geração de medo a familiares e dano a propriedades. Você imagina o que pode estar acontecendo na nossa população? E como se aplica a visão da nutrição funcional nesse processo todo? Envolve drogas, violência, colesterol baixo, etc. Nós temos que visualizar como o corpo é formado, como o corpo é estruturado. Nós temos um guia que é a teia da nutrição funcional. E o nosso objetivo em qualquer terapia é estruturar esses 8 pontos básicos, os 8 aspectos básicos que governam a nossa saúde e as nossas células. Esse autor, Charles Gant, publica Functional Medicine, The Missing Link in Addictology. E o que ele mostra nesse estudo? A comparação de casos antigos com tratamento convencional com as melhoras na faixa de 8%, 34%, 23%, 22%, 19%, 18%. E alguns tratamentos feitos com base na visão funcional. Estamos apresentando aqui hoje, já na década de 80 e 90. Então, estudos já mais antigos, mas com melhoras bastante expressivas. Um outro estudo recente, agora de 2010, mostrando que o tratamento convencional traz algum benefício, por exemplo, em apenas 42% dos pacientes viciados em opioides, 37% dos viciados em álcool, 14% daqueles viciados em psicoestimulantes e apenas 7% dos viciados em polifármacos. Você vai tratar pacientes viciados em muitos fármacos com o quê? Com mais fármacos. É óbvio que não funciona. 7% deve ser pior que o placebo. Você não faz nada que tem mais resultado. Você coloca os pacientes para fazer oração, o resultado é melhor. Porque a oração é terapêutica, não é motivo de risada. A oração funciona e atua profundamente no cérebro dos pacientes. Da mesma forma que a meditação, a respiração e outras terapias que modificam o funcionamento cerebral. E isso não é o trabalho do nutricionista, mas nós devemos informar os nossos pacientes que isso é poderoso e deve ser usado. Que são armas de baixo custo e que muitos na medicina ainda relegam a segundo plano, por considerarem muito low-tech. Isso não tem uma explicação bioquímica profunda, isso custa muito pouco, isso não tem alta tecnologia. Mas se você fizer isso com oração e fizer uma tomografia computadorizada no cérebro, fizer exames de imagem, verificando mudança da função cerebral, você vai verificar a mudança que acontece ali dentro. Então esse autor sugere uma avaliação bioquímica de toda a teia. E nós temos isso já em parte disponível aqui no Brasil. Ele sugere a dosagem de aminoácidos plasmáticos, de ácidos graxos essenciais, perfil de minerais eritrocitário, análise de vitaminas e fitonutrientes, análise coprológica. Por quê? Com isso nós estamos investigando as causas do problema, onde estão os pontos fracos de cada indivíduo, onde nós temos que trabalhar na base, qual é a base do problema a ser modificada, a origem do processo. Continuando nas análises sugeridas, a análise dos metais tóxicos no cabelo, a análise toxicológica sérica para petroquímicos e agrotóxicos, o perfil de alergias alimentares tardias, a análise endócrina e o perfil hormonal sérica e salivar. Então veja, uma análise desse tipo compreensiva, completa, vai nos dar o fundamento, a fundamentação que nós temos que trabalhar em cada indivíduo.
Não devemos ficar no aspecto superficial de apenas lançar um fármaco, 2 fármacos, 3 fármacos, sem modificar a base, como já foi colocado aqui pela doutora Natália. Não mexemos no intestino, na alimentação, na síntese de neurotransmissor no cérebro, o resultado não chega. Esse foi um outro estudo publicado agora no British Journal of Psychiatry, com a terapia de vitaminas e ácidos graxos podendo reduzir o comportamento antissocial em indivíduos encarcerados, mostrando que 231 prisioneiros foram tratados, que estavam servindo por penas longas e ofensas bastante sérias, e usaram mesmo em doses bastante modestas, vitaminas e minerais 100% da EDR, e doses bastante tranquilas e moderadas de um pool de ácidos graxos essenciais, até porque é difícil fazer tudo ser seguido de forma adequada às orientações nesse tipo de situação. E se fez por 144 dias, vejam, aproximadamente uns 5 meses. O que se teve? O grupo tratado teve 26,3% de redução nos eventos antissociais dentro da prisão, seja de briga com colegas, com os orientadores lá, os policiais, etc. Então, com intervalo de confiança de 8% a 44%. Então veja que uma medida bastante simples já gerou resultados em um período tão curto. Imagina uma medida mais complexa, com mudança do que era na alimentação, que é oferecida, etc., podem resolver. E já há trabalhos, inclusive, com mudança alimentar e outros suplementos dentro de instituições prisionais. Apenas aqui nós não temos tempo para todos esses detalhes, né? Podem ser levados em consideração. Então vocês aqui devem estar se perguntando nesse momento. Muitas perguntas, obviamente, podem ser feitas. Mas uma das perguntas: por que isso tudo não é divulgado? Por que isso tudo não é usado? Por que essas informações não chegam à tona? Muitos de vocês viram aí papers antigos, revistas pouco citadas, revistas de indexação baixa. Por que isso acontece nessa área? Por que nós não temos mais estudos em humanos nos ratos e camundongos? Que governam essas informações? Aqui eu trago uma publicação do The Lancet, de 2004. A verdade completa e nada mais que a verdade? As pesquisas que a Philip Morris não queria que nós víssemos. Então a Philip Morris adquiriu facilities, instituições de pesquisa há muitos anos, há mais de 50 anos atrás, mais de 40 anos, na década de 60, e fez várias pesquisas intensas. Obviamente fez de tudo nas documentações para que nada parecesse ligado à sua empresa, dando nome de pessoas estranhas, reuniões secretas, documentos alterados, de tudo para que as informações não vazassem. E entre as diversas pesquisas feitas, que eles sabiam há 50 anos atrás, dados não publicados que foram encontrados comprovavam, por exemplo, a maior toxicidade da fumaça exalada do que da fumaça inalada pelo fumante. Os ratinhos no laboratório que recebiam a fumaça passiva ficam mais doentes que os ratos que fumam. O que foi publicado eram mensagens convenientes à indústria, em particular colocando dúvidas nos males do fumo passivo. Então as informações que chegam até nós não são as informações que precisam chegar, só que querem que cheguem em nós. Nós devemos perder a nossa ingenuidade, imaginar que toda pesquisa é publicada, que todas as informações estão aí disponíveis, que todas as revistas são idôneas, que todos os cientistas querem o bem da humanidade. Eles têm outros interesses. Recentemente sofremos um outro viés, para os que não estão conscientes. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, e a pandemia da gripe H1N1 e suas conspirações. Faço uma breve pesquisa aqui. Quem aqui, levante a mão por favor, recebeu a vacina H1N1? Vejam como todos somos levados muitas vezes
compulsoriamente essas atitudes. British Medical Journal, junho de 2010, 12 de junho, Valentine's Day. A notícia amorosa nós recebemos nesse dia. As conspirações dentro da Organização Mundial da Saúde, onde não foram apresentados conflitos de interesse entre os consultores da OMS, que trabalhavam nas indústrias associadas à produção dos medicamentos antivirais, como o Tamiflu e outros. Geraram nos países, no mundo inteiro, compras bilionárias. Nesse momento, os donos possivelmente estão de férias nas Ilhas Canárias, na Grécia, nas Maldivas. Fecharam a empresa, venderam os medicamentos que estavam vencendo desde a gripe aviária, não tinham saída. Essa é a realidade. Isso está tudo descrito em 6 páginas da investigação feita por esse paper mundialmente conhecido. E nós pagamos o preço com a saúde, injetando mercúrio tóxico na nossa circulação, no nosso músculo. E essas informações nos são apagadas da memória, como se fôssemos idiotas, imbecis. Essa reflexão tem que ficar na nossa mente. O que querem que a gente saiba? Como querem que a gente trate as pessoas? Schopenhauer já disse: toda verdade passa por 3 etapas. Primeiro é ridicularizada, depois é violentamente antagonizada, que é a fase que nós estamos passando, e por último é aceita universalmente como auto-evidente. Não esqueçam, meus amigos, que os genes, por eles mesmos, não criam doenças. Somente quando mergulhados num ambiente nocivo e único para cada um de nós é que a doença se desenvolve. A responsabilidade está nas nossas mãos. Não esqueçam nunca: respeitem seus genes, pratiquem a nutrição funcional. Em cada garfada nós determinamos o nosso destino. Muito obrigado.